Mano, Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha supremo. Sério, cara, se tem um assunto que eu poderia falar por horas, é porque Andrew Garfield é sem sombra de dúvida o melhor Homem-Aranha que já pisou nas telonas. O Tobey Maguire tem aquela vibe nostálgica e o Tom Holland é o queridinho do CM, mas o Garfield, pô, ele é de outro planeta. Desde que vi o espetacular Homem-Aranha 1 e 2, fiquei apaixonado pelo jeito que ele trouxe o Peter Parker pra vida, e Homem-Aranha sem volta pra casa só selou o acordo. Esse cara nasceu pra ser o Aranha. Agora, vem descobrir de um jeito descontraído, mas com aquele toque de profundidade, porque o Andrew é o meu favorito, como se a gente estivesse trocando ideia numa mesa de bar. Bora mergulhar nisso com alguns pontos pra deixar tudo na régua. O Garfield me ganhou logo de cara, porque ele parece ter pulado direto das HQs do Stan Lee e Steve Ditko. Ele é o Peter Parker que eu sempre imaginei, um nerd meio desengonçado. E agora, levanta! Mas com aquele sarcasmo afiado que explode quando veste o uniforme. Em O Espetacular Homem-Aranha, tem aquela cena icônica em que ele zoa um ladrão de carros com um sério, uma faca. É o melhor que tu tem. Deixa eu ir embora. Isso é uma olha faca? aqui, ó. É uma faca de verdade? É uma faca de verdade. Faquinhas são o meu ponto fraco. Deixa eu ir embora, Qualquer tá coisa bom? menos fácil. Ah, foi tão fácil. Essa foi ótima. Mano, eu rachei no cinema. É o humor esperto e rápido que o Homem-Aranha usa pra desconcertar os vilões, e o Andrew faz isso com uma naturalidade que parece improvisada. Fora da máscara, ele tem aquela energia de um cara inteligente, meio rebelde, que paquera a Gwen com um sorrisinho, ou enfrenta o valentão da escola sem baixar a cabeça. Ele é o Peter dos meus sonhos, equilibrando o perdedor com o herói na medida certa. Por falar em humor, o Garfield é simplesmente o rei das tiradas. O Homem-Aranha precisa ser engraçado, e ele entrega isso com maestria. Olha, no futuro, se você for roubar carros, não se vista como um ladrão de carro. Quem é você? Um policial? Jura? Acha mesmo que eu sou um policial? Numa roupa vermelha e azul apertada? Quer saber, Você tem a mente de um verdadeiro gênio, sabia? As zoeiras dele são tão fluidas que parecem parte do DNA do personagem. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, quando tá encarando o Electro em Times Square, ele solta um "Nossa, tu é tipo uma bateria gigante, né?" É o tipo de comentário que te faz rir mesmo no meio da tensão. E em No Way Home, quando ele zoa que é o Peter perdedor por nunca ter lutado com alienígenas, eu quase levantei da cadeira pra aplaudir. Oi, eu sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular. Só não me chama de meu amor, tá me entendido? Tá prontinho, beleza? Você tá legal? Tá tudo bem? Homem-Aranha? É, a roupa me entregou, né? Com isso, isso não é seu. Diferente de outros aranhas, que às vezes forçam a comédia ou parecem meio deslocados, o Andrew tem um timing perfeito. Ele faz o Homem-Aranha ser aquele cara que provoca o vilão enquanto te deixa hypado pra próxima cena de porrada. Mas o que realmente me pega no Garfield é a emoção crua que ele traz. Ele não tem medo de mostrar o Peter como um cara vulnerável, carregando cicatrizes que doem pra caramba. A morte do tio Ben no primeiro filme já é um soco no estômago, com ele transmitindo aquela culpa que pesa nos olhos. Mas a cena da Gwen Stacy em O Espetacular Homem-Aranha 2... mano, é de acabar com qualquer um. Quando ele tenta salvar ela com a teia e falha, o desespero, o silêncio, o jeito que ele chora segurando ela... Não, please, please. É absolute cinema. Eu fiquei em pedaços. E em No Way Home, quando ele pega a MJ no ar e segura as lágrimas, claramente revivendo o trauma da Gwen, senti um nó na garganta. O Andrew faz você sentir o preço de ser herói, de perder quem ama, e ainda assim continuar na luta. Ele dá uma humanidade pro Peter que me faz torcer por ele como se fosse um brother, tá ligado? E por falar na Gwen, cara, que casal dos deuses. A química do Andrew com a Emma Stone é algo que transcende a tela, tipo um raio que te acerta em cheio. Eles parecem tão à vontade juntos que dá pra jurar que estão apaixonados de verdade. E bom, eles namoravam na vida real durante as filmagens, então faz sentido. Cada cena deles é como uma dança, os olhares tímidos, os sorrisinhos, as conversas que fluem como se fossem improvisadas. No primeiro filme, quando o Peter tenta chamar a Gwen pra sair e gagueja, mas ela responde com aquele charme, eu já tava shippando loucamente. E não é só romance de fachada, a Gwen é uma parceira de verdade.
Ela não fica só de mocinha em perigo, ela ajuda o Peter com ideias, como quando bota a cabeça pra funcionar contra o lagarto, ou quando enfrenta o Electro no segundo filme, mesmo sabendo dos riscos. Essa parceria dá uma profundidade que me faz acreditar no amor deles. O que me pega mesmo é como o Andrew faz o Peter ser vulnerável com a Gwen. Tem uma cena em O Espetacular Homem-Aranha 2, em que ele tá tentando seguir em frente depois de prometer ao pai dela que ia ficar longe, mas não aguenta, e volta pra ela. O jeito que ele olha pra Gwen com aquele mix de amor e medo de perdê-la é de arrepiar. E quando a tragédia acontece, mano, o desespero dele é tão real que eu sinto a dor junto. A morte da Gwen não é só um plot twist, é um buraco no coração do Peter, e o Andrew faz cada segundo disso cortar fundo. Esse romance é o coração dos filmes, e a química deles é o que me faz voltar pra rever, mesmo sabendo que vai doer. Na ação, o Garfield é simplesmente uma máquina. Ele não só se move como uma aranha, ele é uma aranha. As cenas de balanço em O Espetacular Homem-Aranha são as mais iradas de todos os filmes do Aranha, ponto final. Os ângulos em primeira pessoa, com ele voando entre os arranha-céus de Nova York, me fazem sentir como se eu estivesse lá, sentindo o vento na cara. Ele usa as teias de um jeito absurdamente criativo, como na cena do esgoto no primeiro filme, quando monta uma teia gigante para rastrear o lagarto, vibrando como cordas de uma guitarra para detectar movimento. Mano, isso é genial! E as poses dele? Ele rasteja pelas paredes, se contorce no ar, faz acrobacias que parecem desafiar a gravidade. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, quando ele enfrenta o Electro, o jeito que ele gira entre os cabos elétricos, usando as teias para se impulsionar, é puro espetáculo. O que me impressiona é como o Andrew dá personalidade até nas cenas de ação. Ele não é só um cara pulando por aí, ele tá sempre provocando, fazendo graça, como se o Homem-Aranha se divertisse sendo herói. Em No Way Home, ele continua entregando tudo, como na cena em que pega a MJ no ar com uma agilidade que é puro instinto aranhas. E o uniforme? Cara, o design do Espetacular Homem-Aranha é o meu favorito, com aquelas linhas vermelhas e azuis que parecem vivas. O Andrew faz cada movimento ser estiloso, funcional e fiel ao que o Homem-Aranha representa, um herói que dança com o perigo e faz parecer fácil. Toda vez que ele entra em ação, eu fico grudado na tela querendo ser ele. O retorno dele em Spider-Man No Way Home foi tipo um presente dos céus. Ele roubou a cena com aquele mix perfeito de humor, emoção e carisma. A interação com os outros Peters, o jeito que ele se abre sobre suas perdas e, claro, o momento em que salva a MJ, mostrando que ainda carrega a culpa da Gwen, foi épico. O Andrew trouxe uma versão mais madura do Peter, mas com aquela faísca que me conquistou nos filmes anteriores. Foi como se ele tivesse olhado pra câmera e dito: tá vendo? Eu sou brabo. Depois daquela cena, só conseguia pensar numa coisa: cadê o terceiro filme dele, Marvel? Por que ele não teve o amor merecido? Agora deixa eu desabafar sobre uma coisa que me deixa pé da vida. O Andrew não teve o reconhecimento que merecia na época dos seus filmes, e isso é uma tremenda injustiça. O Espetacular Homem-Aranha até foi bem aceito pelo público, mas levou uma surra de críticas por causa de um roteiro sobrecarregado. Sério, o estúdio quis enfiar o Duende Verde, o Electro, o Rhino e ainda plantar sementes para um universo com o Sexteto Sinistro. Tudo num filme só. Isso virou uma bagunça, e o Andrew, que tava dando sangue para fazer o Peter brilhar, acabou pagando o pato. Fora que o reboot veio em 2012, só 5 anos depois do Homem-Aranha 3 do Tobey. O público tava saturado, tipo, outro Aranha? Já? Aí, com o MCU bombando com Vingadores na mesma época, a galera queria ação leve, piadinhas e conexões com outros heróis, não uma história mais densa sobre amor, perda e responsabilidade. A crítica também não perdoou. O Espetacular Homem-Aranha 2 levou uns 51% no Rotten Tomatoes, com muita gente falando que não era tão divertido ou tentou ser sério demais. Mano, mas quem disse que precisava ser igual aos outros? O filme ousou ir além, com temas pesados e uma pegada emocional que o Andrew abraçou com tudo. Ele transformou cenas que poderiam ser só ok em momentos inesquecíveis, como o desespero ao perder a Gwen. Outro problema foi a expectativa. Depois do sucesso estrondoso do MCU
MCU, o público queria um Homem-Aranha mais integrado, tipo o que o Tom Holland trouxe depois. O Andrew ficou numa posição ingrata, preso entre a sombra do Tobey e a ascensão do MCU. Mas cara, o tempo tá fazendo justiça. No Way Home foi uma redenção épica, com a galera gritando no cinema quando ele apareceu e as redes sociais explodindo de amor. Eu vibrei vendo ele finalmente receber o hype que sempre mereceu, e ainda fico na esperança de um terceiro filme pra ele fechar sua história com chave de ouro. Pra mim, Andrew Garfield não é só o melhor Homem-Aranha, ele é uma lenda que elevou o personagem a um patamar quase intocável. Ele captura tudo que o Peter Parker representa e entrega com uma paixão que sinto em cada frame, o sarcasmo afiado que me faz rir até a barriga doer, a dor profunda que me faz querer abraçar o cara, o estilo aranha que me deixa hypado como se eu fosse um moleque de novo, e um romance com a Gwen que me faz acreditar que o amor pode ser épico, mesmo que parta o coração. Ele é o herói que cai, sangra, chora, mas sempre levanta, e isso me inspira de um jeito que poucos personagens conseguem. O Andrew faz o Homem-Aranha ser mais que um cara com poderes. Ele é um símbolo de resiliência, de lutar pelo que importa mesmo quando o mundo te joga no chão. Cada vez que revejo seus filmes, ou aquela cena em No Way Home em que ele salva a MJ, com os olhos marejados, fico mais convencido de que ele foi feito pra esse papel. Ele pegou de um personagem que é ícone mundial e deu uma alma tão única que pra mim, ninguém nunca vai superar. O Garfield me lembra porque o Homem-Aranha é meu herói favorito desde que eu era criança. É sobre ser humano, errar, aprender e nunca, jamais desistir. Ele não teve a sorte de ter roteiros perfeitos ou o timing ideal, mas transformou cada obstáculo em uma chance de brilhar. Ele é o meu Aranha, o cara que me faz acreditar que qualquer um pode usar a máscara e fazer a diferença, não importa o quão duro seja o caminho. Então bora lá, tu acha que o Andrew é tão brabo quanto eu penso, ou tem outro Peter que rouba a cena pra você?